mais alto. O problema pior que tínhamos se chamava pecado. Jesus veio e já resolveu. O outro inimigo ele já resolveu. A morte foi vencida. O outro inimigo, o mundo, já foi vencido. Ele disse: eu venci o mundo. Então Deus está me mandando dizer a alguém aqui: tenha paz, porque os piores foram derrotados: o diabo, o pecado, o mundo e a morte. E se você está em Cristo, você também já venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Problema resolvido. Se alegra, glorifica pela ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu, como cristão, não poderia deixar de falar à igreja de Jesus sobre a sua ressurreição. Se essa é a nossa maior alegria, eu tenho certeza que eu terei a sua atenção e a sua alegria em fazer parte do povo que é salvo por um Cristo vivo. Mateus 28, a partir do versículo 1, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede onde ele estava. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Versículo 16, por favor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode tomar o seu assento. É uma alegria estar de volta a esta casa para servi-los. Muito obrigado, pastor Neemias, pastor Eliane, pelo carinho de sempre, por essa oportunidade que me é dada para servir ao povo que Deus lhes tem confiado. Guilherme, pelo contato, que Jesus o abençoe, presbítero Guilherme. Parabéns, que as promessas do Senhor se cumpram cada vez mais na sua vida. Tem um outro, não tem? É o Guilherme. E cadê o Gugu? Gustavo, Deus abençoe. Irmãos, tem 2 livros meus disponíveis lá embaixo. A Cruz de Cristo, na banca da loja Ômega. A Cruz de Cristo. Tem como baixar, por favor? E Segredos da Liderança de Paulo. Se os irmãos quiserem adquirir, podem procurar lá embaixo na loja da Ômega. Irmãos,
Eu quero falar com vocês sobre esse tema que para nós é tão valioso. Essa história que é o berço do cristianismo. Não há fé verdadeira se Cristo não ressuscitou. Não há evangelho se Cristo não ressuscitou. Não há pentecostalismo se Cristo não ressuscitou. Não há avivamento se Cristo não ressuscitou. Foi o fato de Cristo ter ressuscitado que dá-nos a certeza de que a morte foi vencida. A morte foi vencida porque o pecado foi vencido. Só se pode vencer a morte se vence o pecado. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 53, que a imortalidade será a realidade, que a vida eterna será a realidade, e a transformação do corpo será uma realidade para os salvos, porque o pecado foi vencido. A morte automaticamente é vencida, pois em Romanos 5, Paulo diz que por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Se Jesus venceu o pecado com a sua santidade, se Jesus venceu o pecado pelo seu sacrifício por nós, a morte automaticamente não poderia detê-lo. A morte só é uma realidade por causa do pecado. Jesus vencendo o pecado, ele vence também a morte. É nessa vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte que a nossa esperança está firmada. Qual esperança? Se eu cair em pecado, o Espírito me concede a graça do arrependimento, me fazendo confiar na morte de Cristo. Se eu morro em comunhão com Cristo, a igreja não se desesperará, a igreja não se desanimará, porque ela, mesmo sabendo da morte do salvo, ela sabe que a ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos salvos no dia do arrebatamento. Então é o seguinte: quando Jesus ressuscita, ele nos dá a esperança de que o pecado foi vencido. Então você é perdoado, o pecado não mais te domina, o pecado não mais tem a última palavra. Então você é restaurado pelo sangue derramado na cruz. O Cristo ressuscitado fala para nós que um dia, do mesmo modo que ele ressuscitou, os santos em Cristo também ressuscitarão, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, está em nós. Eu sei que a maioria de nós não estamos acostumados com expressões teológicas da cristologia, da soteriologia, mas eu não posso introduzir a mensagem de uma história tão linda fora do que eu estou dizendo a vocês. A vida, a ressurreição de Jesus garante isso. Você pode orar, você pode pedir perdão, você pode pedir libertação, e o pecado já está vencido desde a morte na cruz e a ressurreição no terceiro dia. Então você pede perdão ao Cristo vivo, e esse Cristo vivo te ministra a paz de não mais ser escravizado pelo pecado. E nós que estamos sempre perdendo amigos, parentes, entes queridos que morrem em Cristo, sim, nos entristecemos, mas Paulo diz que a gente não se entristece como os ímpios, por causa da morte e ressurreição de Jesus.
nós olhamos para aquela pessoa querida e falamos: morreu, porque o corpo foi deteriorado pela humanidade, pois todo homem habita nesse mundo caído e quebrado. Mas esse que morreu hoje, essa que morreu hoje, um dia, do mesmo modo que Jesus ressuscitou, também ressuscitará. A ressurreição de Jesus nos garante essas duas alegrias. Irmã Neide, é um prazer revê-lo. Que o Senhor te use cada vez mais. Aqui no capítulo 28, Mateus, como o evangelista Marco, como o apóstolo João, como o doutor Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, registram a ressurreição de Jesus. Eles têm diferenças em algumas histórias, em algumas parábolas, eles têm ênfases diferentes, pois se dependia de que público para o qual eles estavam escrevendo, mas a maravilha da ressurreição, todos eles registraram a glória da ressurreição. Nenhum deles deixou de destacar. O que temos aqui é o seguinte: todos nós encarnamos o Natal, apesar de a Páscoa não ser comercializada tão quanto o Natal. Eu sei que há uma industrialização da Páscoa, que na vida de crianças e adolescentes o foco é desviado, mas a industrialização do cristianismo e do evangelho na Páscoa é bem menor do que no Natal. E nós encarnamos o Natal, preste atenção nisso. Nós encarnamos o Natal, ou seja, o menino nasceu, Jesus nasceu, comemoramos a vida, trouxeram presentes para Jesus, nós trocamos presentes. Jesus, José, Maria, reunidos, família reunida. Que bonitinho, as famílias se reúnem. Anjos cantaram no seu nascimento. Tem as cantatas de Natal. Nós encarnamos o Natal. Nós deixamos com que o nascimento de Jesus faça parte da nossa história. Nos alegramos, vivenciamos. Muitos dentre nós até fazem seus enfeites. Porém, nascer com promessa de ser um libertador, há muitos na Bíblia. Quando Isaac nasceu, houve festa, houve-se troca de presentes, houve banquete, ao ponto de, no capítulo 22 do Gênesis, Deus ter que chamar Abraão de volta para o altar, porque o menino da promessa nasceu. Sansão nasceu com a promessa de ser o libertador. Samuel nasceu com a promessa de ser o futuro sacerdote. Já nasceu nazireu de Deus, já nasceu e foi oferecido no templo. Desde o seu nascimento tinha nele um chamado, uma esperança libertadora. João Batista já nasceu debaixo da promessa, já nasceu com a missão de abrir o caminho. Sobre ele, Isaías já havia profetizado. Quando João Batista prega em Mateus 3, por favor, preste atenção na introdução da mensagem. Quando João Batista prega em Mateus 3, ele fala sobre si. Este é o anunciado pelo profeta Isaías. Ele estava falando dele mesmo. Quando os lábios de Zacarias, seu pai, se abriram, Zacarias disse que
que João Batista seria o instrumento para a luz de muitos, para abrir o caminho para a chegada do Salvador. Eu estou mostrando a vocês que nascimento de grandes meninos, de grandes pessoas com grandes promessas, dentro de um contexto de libertação, é normal. Só que nós temos facilidade de encarnar o Natal, o nascimento, a coisa fofa, o Deus humilde, a humildade de Deus, o bebezinho, bem bonitinho, que se pode pegar no colo, que a Maria pode administrar enquanto bebê, que o José vai dizer o nome dele é Jesus. Então todo mundo ama o Jesus bebê, todo mundo se identifica com o bebê que é colocado dentro da manjedoura. Todo mundo acha bonitinho os bichinhos ao redor. A maioria das pessoas, pastor Neemias, que se identificam com o menino Jesus, não cumprem os mandamentos do homem chamado Jesus. A maioria das pessoas que encarnam o nascimento de Jesus, e até no período tribulacional, na morte das duas testemunhas, vão praticar o Natal. O quê? Vão comemorar a morte das duas testemunhas, enviando presentes uns para os outros. Olha como a gente encarna a comercialização, a industrialização do nascimento de Jesus. Aí me vem à mente a pergunta, quando eu vejo a condição de muitos crentes que fazem parte da igreja mundial e não só brasileira. Legal, bonitinho, marcante a encarnação com o Natal. Porém, como eu já disse, repito, para irmos para o texto, vários meninos nasceram com a promessa de serem libertadores, mas só um morreu e ressuscitou. Todos morreram, continuaram mortos, só um ressuscitou ao terceiro dia. Todos morreram e não deu nenhuma ordem aos que participaram da sua ressurreição, mas Cristo, no dia que ressuscitou, ele deu ordens. Na ressurreição de Jesus, houveram coisas que estão fora da vida de muita gente. E hoje é sobre isso que eu quero falar. A encarnação da ressurreição. Encarne, pratique, viva, exercite a ressurreição. Jesus, quando nasceu, ele não olhou para Maria. Fala para todo mundo que eu nasci. Maria, deixa eu tomar um susto. Agora, no dia que ele ressuscita, ele olha para a igreja reunida, os primeiros discípulos desses que hoje inundaram o mundo. Ele olhou para a igreja no dia da ressurreição, disse: ide por todo o mundo. Agora, será que é só isso? É claro que eu vou passar por aqui, mas você vai perceber comigo agora que é muito mais fácil encarnar o Natal ou colocar um coelhinho na Páscoa do que olhar para a ressurreição de Cristo e lembrar que Jesus morre na Páscoa, ressuscita no dia de primícias e envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o que temos aqui para a nossa edificação é que o túmulo se tornou um lugar sagrado. O túmulo se tornou um lugar separado. Por que sagrado? No sentido de separado, porque Jesus esteve lá. O fato de Jesus ter estado lá o torna mais especial para nós. Por quê? Porque se eu dissesse que Jesus está lá, aí Jesus seria comum, mas eu disse ele
esteve lá, porque o nosso Cristo não esteve vivo e agora está morto, não. Ele disse a João: eu sou o que estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos. Detalhe para você nunca esquecer: no túmulo de Jesus, nenhum corpo se decompôs. O túmulo de Jesus era zerado. O túmulo de Jesus era de um homem rico. Jesus inaugurou aquele túmulo, e ali nenhum corpo se decompôs, porque depois que ele ressuscitou, se tornou esse ambiente intocável, selado, separado. Ninguém apodreceu ali dentro. Onde Jesus passa, a vida exala seu perfume. Onde Jesus entra, a podridão da morte é anulada. Veja comigo, no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Outra Maria, ou seja, não há detalhe, não há destaque, não há título. É até hoje o nome mais comum em todos os lugares. E a outra, Maria Madalena. O que sabemos sobre a Maria Madalena antes daqui é que dela Jesus havia expulsado 7 demônios, e agora essa mulher está participando da história da ressurreição. Essa mulher vê soldados desmaiarem, bufo. Essa mulher vê anjos e não se empolga com anjos, escuta anjos lhe darem a ordem, e escuta Jesus lhe darem a ordem de anunciar que ele está vivo. É assim que se encarna a ressurreição. De que modo, pastor? A graça superabundante. Se você estuda um pouquinho de história, você sabe que nesse tempo a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, uma era totalmente patriarcal. E quando Jesus ressuscita, os anjos, a presença dos anjos faz com que os soldados desmaiem. Os homens que tinham vez e voz trancados, e as mulheres diante do túmulo, tendo as primeiras experiências. É assim que se encarna a ressurreição. É assim que se vive a ressurreição, crendo no amor de Deus para dar privilégios espirituais àqueles a quem o mundo rejeita. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A mensagem da ressurreição é essa: ninguém dá valor, ninguém acredita, ninguém aplaude, ninguém quer ver. Já foi descartada, já foi descartado. Para Jesus não. Ele pega o vaso quebrado e faz um vaso novo. Ele faz os últimos serem os primeiros. Ele faz o maior servir o menor. Ele usa o fraco e confunde o forte. Ele usa a tolice para confundir a sabedoria humana. Isso é graça. Qualquer um diria: primeiro apareça a João, o apóstolo do amor. Outro diria: apareça a Pedro, o cabra corajoso. Outro diria: vá para Mateus, primeiro para Teteu. Ele é um homem comedido, ele é um homem
polido. Aí Jesus diz: não, eu vou para aquela que acabou de ser liberta dos demônios. Eu vou aparecer aquela que não há títulos posteriores acima do nome dela. Essa é a beleza da ressurreição. A maioria de vocês que estão me escutando aqui podem não explicar a alguns a mecânica da teontologia, pode não conseguir explicar a mecânica da soteriologia, pode não me explicar o que é exegese, hermenêutica, homilética. Talvez você não consiga, mas uma coisa você consegue dizer: Ele está vivo, eu sinto Ele, eu falo com Ele, eu escuto Ele. Irmão, se você é alguém que pelo Evangelho atrai o caído, que pelo Evangelho levanta o caído, que pelo Evangelho mostra o Cristo vivo a alguém, você está vivenciando a encarnação, e você está encarnando a ressurreição. Se a encarnação é a humildade de Deus, a ressurreição é a graça de Deus concedida aos humildes. A ressurreição, em sua mensagem, é a graça de Deus dando ministério a quem jamais teria credibilidade de servir a Deus em algum momento da sua história. Versículo 2: houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra. Isso aqui eu acho legal, talvez para você não é nada, mas olha isso: um anjo chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Por que isso aqui me alegra? Por causa de um capítulo anterior. Eu sei que você está ligado. Capítulo 27, versículo 62. Quando Jesus é sepultado, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e se dirigiram a Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, falando de Jesus, olha quem fala, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. É como as pessoas falam aí fora, né? Jesus, pode deixar o texto, por favor. Jesus alugou um triplex na cabeça deles. Jesus está morto e eles estão aqui preocupados com o que Jesus havia dito. Continua para a igreja acompanhar, por favor. Ele disse que ressuscitaria no 3º dia, ele falando para Pilatos: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com o quê? Com segurança, até o 3º dia. O texto vai explicar o que significa guardar o sepulcro com segurança, tá? Até o 3º dia. Para que não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, caluniando os discípulos, chamando de ladrão. Ladrão era eles. E digam ao povo, caluniando os discípulos podem roubar o corpo dele e falar para o povo: ele ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro nosso será pior do que o primeiro. O último erro seja pior do que o primeiro. Aí Pilatos, olha a moral que eles tinham com Pilatos: tendes a guarda. Sabe o que é isso? Tendes soldados à vossa disposição. Ide, guardai-o, guardem Jesus. Guardar aqui é tranquem, selem, fechem, como bem entenderdes. Continua. E indo eles, seguraram o sepulcro. Seguraram aqui é trancaram, fecharam, travaram. Daí não sai, com a guarda, selando a pedra. Sabe o que é selar a pedra? É o selo de Pilatos, o anel, um selo sobre, uma espécie de cera na pedra, anelzão do governador. Pá! Pôncio Pilatos, quero ver quem remove, quero ver quem tira, quero ver quem quebra.
Quero ver quem abre. Aí você chega a Mateus 28. Domingo de manhã, houve um grande terremoto. E a pedra se move. E a pedra se move. Houve um grande terremoto. Por quê? Por que houve um grande terremoto? Porque um anjo desceu, pegou a pedra, pá, e sentou, pá. É muito legal as ironias de Deus com quem tenta contra a igreja. Pastor, o que isso tem a ver com encarnar a ressurreição? Viver a ressurreição é a igreja saber que quando ela tem algo para fazer, não há ninguém que possa impedir. Não há porta que permaneça fechada. Pastor, o que é encarnar a ressurreição? É só você meditar em João 20, narrando a mesma história. As mulheres estão indo no sepulcro. Bora lá visitá-lo, bora lá colocar perfuminho nele, coisa de mulher, bora. Aí de repente, uma delas, eu queria tanto que você pegasse isso aqui. Aí no meio do caminho, uma delas diria, se fosse hoje, miga. Sempre tem uma dramática. Foi o quê? Foi o quê? Lembra da pedra? Nós é mulher, porque elas não eram feministas não. Nós é mulher. É muito grande a pedra. Se fosse feminista, eu não estava indo trabalhar. Feminista é preguiçosa. A gente não consegue remover a pedra. E elas foram preocupadas. Quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Quem é que vai tirar a pedra? Quem vai tirar o empecilho? Se a gente juntar, a gente dá conta. Será que tem que pedir ajuda? E agora, enquanto elas estavam pensando que deveriam resolver um problemão, quando chegaram lá, o problema... Isso é encarnar a ressurreição. O que, irmão? Quando você pensa que é você que faz a obra da justificação, aí tenta se defender, fica incomodado com o que dizem, com o que pensam. Não, irmão, deixa que ele resolve. Ele é o justo justificador. Quando você pensa que é você que vai conseguir se levantar, ele vem e diz, sou eu quem te levanto. Quando você pensa que a coisa é feita por você, ele diz, não é você, sou eu quem faço, sou eu quem tiro de um lugar e coloco no outro, sou eu quem abro, sou eu quem fecho, sou eu quem humilho, sou eu quem exalto. O problema pior que tínhamos se chamava pecado. Jesus veio e já resolveu. O outro inimigo ele já resolveu. A morte foi vencida. O outro inimigo, o mundo, já foi vencido. Ele disse, eu venci o mundo. Então Deus está me mandando dizer a alguém aqui, tenha paz, porque os piores foram derrotados: o diabo, o pecado, o mundo e a morte. E se você está em Cristo, você também já venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Problema resolvido. Todo o problema da nossa espiritualidade já foi resolvido. Pastor, então o que eu preciso fazer? Encarnar a ressurreição. O que é encarnar? Trazer para a sua vida. Então você deve crer. Eu posso não saber muito, mas o mais importante eu sei, Jesus está vivo. Isso quer dizer que Ele me ouve, que Ele me vê, que Ele está comigo. Segundo, os problemas piores para a minha espiritualidade já foi resolvido. O que eu tenho que fazer? Confiar. As religiões te ensinam o que você deve fazer para ser salvo. O Cristo ressuscitado não. Assim como o anjo removeu a pedra, Jesus removeu o véu da separação.
Você agora tem livre acesso pela fé nele. Sem ele não. Sem ele o caminho está fechado. Agora com ele, ele te conecta à igreja. E aprendendo com a igreja, você tem acesso ao Pai. Porque só chega ao Pai quem faz parte da família. Pastor, terceiro lugar, o que é encarnar a ressurreição? Temer. E o chocolate tira isso da gente. Coelhinho da Páscoa que trouxe pra mim. Parece que vejo a galinha falando, nunca pôs um ovo. É uma bagunça. E aí, a gente se alegra. Me ligaram hoje lá de casa. Os meninos têm que ir pro shopping comer ovo da Páscoa. Falei, é só mostrar na Bíblia que tem ovo na Páscoa. Mas são os meninos, é do menino que se faz o adulto. Amanhã a gente come chocolate, batom garoto. Coloca desenho de Jesus crucificado e ressuscitando aí para eles na TV da sala. Por quê? Porque quem encarna a ressurreição não tem medo de temer. Sabe, quando alguém diz assim, você teme isso, miga? Temo. Por que você teme isso? Nossa, sua religião te escraviza. Escraviza não. As drogas não me dominam. O álcool não me domina. A prostituição não me domina. As ideologias não me dominam. Mas você teme? Temo. Porque eu encarnei a ressurreição. Elas chegam lá, a pedra já está removida. Guardas, versículo 4. Os guardas romanos tremeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Jesus, que estava morto de verdade, está vivo. Esses que estavam vivos estão parecendo mortos. Eles estão ali parecendo mortos. Imagina as mulheres chegando. Os senhores estão bem? Aí eles não conseguiam reagir, não conseguiam falar nada. Temor mundano. Esse é o temor que os homens sentirão no inferno. Esse é o temor que os homens que tiram muita onda hoje vão sentir no dia do juízo final. Hoje a igreja chora para vencer o pecado. Hoje a igreja chora com medo de ter pecado contra Deus. Hoje a gente chora até com medo de estar no caminho da blasfêmia. E os ímpios ralam a bucha a noite toda. E os ímpios comemoram. E aí olham para nós e pensam que é a gente que está no sofrimento e no temor. Não. O temor dos ímpios é esse aqui. Porque no dia do juízo vão tremer, mas não vão ter chance. Vão tremer e serão eternamente separados de Deus. Foi o que Jesus disse. O mundo cantará, vocês se entristecerão, mas chegará o dia que o mundo se entristecerá e a vossa tristeza se transformará em alegria. Então hoje ainda é tempo de temer. Há muitas igrejas por aí que o entretenimento tomou o lugar do culto a Deus. Deus não é mais o centro, cruz não é mais o centro, Jesus não é mais o centro. As músicas nem o nome de Jesus citam. Muita dança, pouca mudança. Trenzinho para lá, trenzinho para cá. Muitos métodos, muita técnica humana. Nada de unção, nada de dependência, nada de quebrantamento, nada de lágrima. Não estão mais tremendo diante de Deus. Por quê, irmão? Porque não estão mais encarnando a ressurreição. Quando eles estão como mortos, versículo 5, o anjo disse às mulheres, não temais. Se eles disseram não temais, é porque elas estavam temerosas. Pode falar, rosas. Ficou feio. Elas estavam temerosas. Outra vez, versículo de número 8, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. O que aconteceu aqui? Pedra removida, soldado como morto, e anjos com vestes resplandecentes falando com a gente. Miga, o que está acontecendo aqui?
Irmão, a gente teme. Sabe quando? Pergunta para mim quando. Quando a gente perde o controle. Nede, sabe quando você vai se sentir confortável para cantar? Quando você assumir o controle. Sabe, pastor Neemias, quando eu vou ficar tranquilo para pregar? Quando eu assumir o controle. É só inventar. É só repetir uma mensagem só um ano inteiro. É só mandar segurar na mão. É só mandar o batera me ajudar na hora do fogo. É só usar frases isoladas de efeito. É só pegar a técnica. Para que jejuar? Para que orar? Para que levantar de madrugada? Não precisa temer. É só cumprir o profissionalismo. Quem já pegou o controle de tudo não teme mais. Não teme mais. Agora quem olha para a ressurreição e diz: isso não é coisa de homem. Quem olha para a ressurreição e diz: isso é coisa sobrenatural. Quem olha para a ressurreição diz: homem não pode gerar isso. Homem não pode gerar terremoto. Homem não pode gerar anjos gloriosos. Homem não pode tirar ninguém da morte. Aí você teme. Quando você olha para um culto como esse e vê gente que era escrava do pecado, mas hoje está livre. Você olha num culto como esse, gente que era depressiva, mas hoje está feliz. Você olha num culto como esse, jovem que estava perdido no mundo de pecado, droga, e hoje é pregador do evangelho. Ai, irmão, eu ainda tremo. Eu ainda tremo e digo: há um Deus soberano, há um Deus maior, há um Deus acima de tudo, há um Deus a se temer. Quem encarna a ressurreição teme. Não é pedidozinho de perdão. Não, Jesus disse: não tenham medo do homem que pode matar o corpo apenas. Foi Jesus que disse. Mas tenham medo de Deus, que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. João, quando viu Jesus em Apocalipse 1, tremia e caiu como morto. Volte a tremer. Tenha medo de mentir. Tenha medo de trair. Tenha medo de prostituir. Tenha medo de pecar. Tenha medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Tenha medo de ir para o inferno. Tenha medo de a trombeta tocar e você não escutar. Mas isso só é realidade se você sabe que a ressurreição foi real. Quem não teve o impacto da ressurreição não treme. O anjo olha para elas no versículo 5. Um dos anjos, porque eram dois, olha para elas no versículo 5 e diz assim: eu sei a quem vocês estão buscando. Aí eu pergunto para a igreja: elas estavam buscando quem? Quem? Jesus. Quem encarnou a ressurreição. Está vindo anjo, mas não quer anjo. Eu vou ler, versículo 3, o seu aspecto era como relâmpago. Imagine você vendo dois jovens com o rosto que é como relâmpago. Suas vestes alvas como a neve. Se fosse hoje, alguns enxergando isso, olha as vestes deles, olha o rosto deles. Elas estão vendo anjos gloriosos e perguntam: ei, cadê Jesus? Eu quero é Jesus. Suas vestes são lindas, seu rosto é glorioso, mas eu não quero criatura, eu quero o Criador. Eu vim buscar Jesus. Yeshua,
estão empolgadas com os anjos, com as vestes, com o rosto, não, porque meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero ele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ele está aqui. Achado nele, eu quero conhecer Jesus. Fala assim para alguém, fala para alguém, ele não estava no túmulo, mas ele está aqui. Ele está aqui. Glorifica que ele está te curando. Glorifica que ele está te avivando. Glorifica que ele está te renovando. Glorifica que ele está te dando dons espirituais. Glorifica que ele está te avivando. Canta pra ele. Eu quero ele. Milhares e milhares. Jesus. Jesus, tu és o nosso amado, o desejado. Eu sei que buscais o Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A morte não venceu, a cruz não venceu, Pilatos não venceu, o túmulo não venceu, a pedra não venceu. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele te escuta, ele te ouve, ele é Deus entre nós. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte não o venceu. A igreja em Colossos ficaria empolgada com os anjos. Você tem buscado Jesus? Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem buscado Jesus? Isaías 65:24, e acontecerá que antes que clamem pela presença dele, ele estará respondendo. Você busca Jesus? Quantas vezes você se ajoelhou para orar só para clamar pela presença dele? Olha o que o anjo diz no 5. Vocês estão buscando Jesus. Devolve o volume para mim, por favor. Eu grito, mas eu baixo a voz de novo. Versículo 5. Eu sei que vocês estão buscando Jesus. Elas estavam buscando quem? Agora olha o que Jesus promete no versículo 20. Eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, elas buscaram Jesus. E Jesus prometeu a elas, a toda a igreja, que nunca os abandonaria, porque Jesus só promete a presença dele para quem busca a presença dele.
Meu pai me levava para pregar de bicicleta quando eu tinha 11 anos de idade, na cidade de Ilhéus, Bahia. E ele me levava do bairro Nossa Senhora da Vitória, quer dizer Senhora deles, para o bairro chamado Pontal. E enquanto meu pai me levava de bicicleta, ele dizia: meu filho, qual o seu temor? Do que você tem medo? E eu, como uma criança de 11 anos, eu disse: ah, pai, não sei. Ele disse: então eu vou te ensinar a ter medo. Eu assustei, mas eu escutei meu pai falar, e ele estava desviado do evangelho, e ele disse: eu vou te ensinar a ter medo. Eu falei: então ensina. Ele disse: perca tudo se for necessário, só tenha medo de perder uma coisa: não perca a presença de Deus. Você desonrou Jesus quando desonrou sua esposa, peça perdão a ela. Você desonrou Jesus quando desrespeitou seu marido, peça perdão a ele. Você desonrou Jesus quando desrespeitou seus pais, peça perdão a eles. Você desonrou Jesus quando passou dos limites na repreensão aos seus filhos, peça perdão a eles. Você desonrou Jesus quando através de suas mágoas você saiu caluniando a sua liderança, peça perdão. A presença de Jesus permanecerá entre nós se nós aprendermos a vivermos em comunhão na igreja e em família. Tenha medo de ter pecado contra Deus, porque o pecado nos afasta da sua gloriosa presença. Olha o que o anjo diz no 6. Eu caminho para a conclusão. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como tinha dito. Por favor, tem como projetar? Ou você está com a Bíblia aberta? Ou projetar, que os irmãos às vezes preferem olhar para o pregador para prestar mais atenção. Versículo 6, tem como projetar para mim? Eu vou ler na minha, mas se aparecer aí você confere. Versículo 6, olha o que o anjo diz. Ok, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Agora, leia agora, igreja, depois do ponto. 1, 2, 3. Ok. Não, ok. Bora lá? Depois do ponto. 1, 2, 3. De novo. Bora lá? 20. 20. De novo. 1, 2, 3. 20. Agora vocês continuam. Vede o lugar onde o Senhor... Olha só, elas estão assim, lá na porta do túmulo, né? 2 mulheres de madrugada. 2 anjos com a cara brilhando na cara delas assim. Aí elas lá olhando assim no túmulo, aí os anjos: entra, aproxima, chega aí. Pô, nada. A pedra removida, soldados treinados, desmaiados. Nós mulher aqui sozinha. E esses anjos da cara brilhosa entram. Mas olha o princípio. Vinde. Sim ou não? Está escrito vinde ou não? Vinde e vejam onde ele estava. E mulher não esquece não, irmão. Aí olha, é verdade, era aqui mesmo. Depois que elas verificam onde eles estavam, por favor, versículo 7. Onde ele estava, olha o versículo 7. Agora, primeira palavra. 1, 2, 3. Parou. O versículo 6 diz o quê? E o 7? Venham e vejam. E o túmulo está vazio. Venham e vejam. Ele já ressuscitou. Venham e vejam. Ele tem guerreiros do céu. Sim, já vimos. E agora? Entrar no manto? Ficar só dentro da igreja? Dando glória? Não. O que é que a gente faz? Vaza. Isso é evangelho. O quê? Vem e vai. No evangelho ninguém pode ir sem antes ter vindo. Se você não veio, o que é que tu quer fazer indo?
o anjo primeiro diz: venham, e Jesus também disse: vinde a mim. Em Mateus 11, 28, vinde a mim. Você que está cansado, oprimido, eu vou te dar descanso para sua alma. Vem aprender de mim, vem aprender. Cala a boca e senta. Vem aprender. Vem aprender. Aí depois ele disse o que em Mateus 28? Ide. Porque você só pode ir depois de ter vindo. Quem encarnou a ressurreição não só vem. Quem encarnou a ressurreição não só vai. Trazer a ressurreição para a vida, praticar a ressurreição é vir e ir. Eu anotei aqui e eu vou falar. Por que que primeiro tem que vir para depois ir? Porque quando você vem, ele te liberta. E ele só envia quem ele libertou. Quando você vem, você faz parte da comunhão da igreja. Atos 9, ele atrai Paulo. Atos 13, o Espírito diz: envia Barnabé e Paulo. Em Atos 9, Paulo é chamado. Atos 13, Paulo é enviado pela igreja. Então o anjo diz: vem, depois diz: vai, do mesmo jeito que Jesus fez. Mateus 11, vem. Mateus 28, vão. Por que eu tenho que vir para depois ir? Primeiro, porque corrompidos não podem confrontar corruptos. Porque quem anda em caminhos tortuosos não pode apontar o caminho certo. Quem não nasceu de Deus não pode gerar filhos para Deus. Quem não aprende com o mestre por excelência não pode discipular ninguém. Quem não é do céu é incapaz de tirar alguém do caminho do inferno. Quem não veio a Jesus não pode levar a mensagem de Jesus. É por isso que primeiro você tem que ouvir o vem. E depois você vai ouvir Jesus lhe dizer: vai. Você que se afastou do evangelho, eu sei que você tem vontade, muita vontade de ajudar as pessoas. Mas toda ajuda sua será incompleta se você não estiver cheio de Deus para transformar as pessoas em sua maior necessidade. Não adianta querer ajudar sem ser ajudado, querer levantar sem ser levantado. Não passa de obras humanas, trapos de imundície, toda a sua obra para ajudar alguém, se você não veio a Cristo, se você não foi transformado por Cristo. Não sei de qual religião você faz parte, e você faz um bom trabalho, você leva sopa para as pessoas, você faz um bom trabalho social, mas a sua salvação não está garantida pelo que você faz pelas pessoas. Você vai para o mesmo inferno que elas, mesmo tendo feito boas obras para elas. A salvação não é o que você faz pelas pessoas, a salvação é pelo que você crê no que Jesus já fez em prol da sua alma. E você pode continuar, e você vai amar cada vez mais as pessoas, mas com Jesus a sua alma está guardada, o seu futuro ao céu está reservado. É assim que eu concluo a mensagem, o movimento da ressurreição. Você sabe por que nós nos movimentamos? Você que está assistindo essa live, você que está aqui pela primeira vez, você que não é crente, você que está afastado, você que está nos visitando, você viu como eu prego, como ela canta, como esses jovens adoram, se movimentam, se alegram, pulam na presença dele. Por quê, pastor? Porque eles encarnaram a ressurreição. Quer que eu prove? Eu provo. É mensagem que veio ardendo no meu coração, do hotel para cá, e ainda aqui na tribuna eu fiquei refletindo, fazendo algumas anotações. Não dá para confiar na nossa mente que é falível. Olha só, Levítico 23:10, Deus estabelece primeiro Páscoa, depois primícias, depois Pentecostes. Bora lá? Páscoa, primícias, Pentecostes. Aponta tudo para Jesus.
Da Páscoa ele é o cordeiro. E da primícia, pastor, daqui a pouco eu falo, fica bem ligadinho. Levítico 23:10, fale aos filhos de Israel, quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vão trazer feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Ok, próximo. E ele moverá o molho, o conjunto dos primeiros frutos, o molho, aquele conjunto bem bonito. Sua mãe comprava os coentros, olha eu, coentro, aquele molho bem bonitinho. Aí você entrou na terra prometida, você fez a sua colheita, aí você trazia o molho para o sacerdote, no dia de primícias. Aí o sacerdote pegava o molho que você trazia dos primeiros frutos, levava até o altar, fazia isso aqui, ó. Põe lá. Põe lá. Lê lá toda a igreja. No dia seguinte, bora lá, 1, 2, 3. No dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? E no dia de primícia, o sacerdote pegava o molho e... diga, movia. Bora falar a palavra pentecostal? Diga, movimentava. Então o sacerdote pegava a primícia. Eu vou ilustrar aqui, deixa eu ver se alguém pega. Estava lá na terra. Que dia é hoje? Um dia depois do sábado. Ah, tá bom. Aí ele ia lá na terra e tirava de debaixo da terra. Entregava ao sacerdote, o sacerdote Por que Jesus não ressuscita na Páscoa? Por que ele morre na Páscoa? Porque era na Páscoa que o cordeiro morria. Como ele é o cordeiro de Deus, ele tem que morrer na Páscoa. Olha um Sando Fiuza. Por que ele, e o Antônio Márcio, por que ele tem que ressuscitar no dia de primícias? Porque era o dia do movimento. Como o dia da ressurreição é o dia do movimento, o anjo diz: chegou minha hora. O anjo se movimenta, cria o terremoto. Olha para a pedra, é o dia do movimento, pedrinha. E Jesus da pedra onde estava se movimenta. E os anjos olham para as mulheres, se movimentam, venham, vão. Aí ele aparece onde os discípulos estão reunidos. Ide por todo mundo. Fazer o quê? Ensinar. E mais o quê? Batizar. Movimento. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias andando, se movimentando com os discípulos, pregando sobre o reino. Aí em Atos 1, ele olha para a igreja e manda a igreja se movimentar. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava dizendo para a igreja: se movimente. E de repente, quando os discípulos estão olhando para ele, ele sozinho começa a se movimentar da terra para o céu. Aí os discípulos viram o movimento da subida. Olha, ele se movimentou para cima. E enquanto eles estão olhando o movimento para cima, aparecem dois anjos aqui. Ei! Oi, anjo! Do jeito que ele se movimentou para cima, um dia ele se moverá e virá para vos buscar. E no dia do arrebatamento haverá outro movimento.
1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor que subiu, descerá. Olha o movimento. Nas nuvens, com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Olha o movimento. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o movimento. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Olha o movimento. Juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos sempre com o Senhor. Aí você diz, para ficar parado, pastor? Não. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já teria dito para vocês, mas eu irei e vos prepararei lugar, virei outra vez, só o movimento, eu irei, prepararei e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei, movimento, para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde eu me movimentar, para que onde eu for, vocês estejam se movimentando comigo eternamente. Irmão, quem encarnou a ressurreição se movimenta. É a primeira vez que eu vou pedir isso. A segunda, fala para alguém, se movimenta. Trabalhe, jejue, ore, estude, congregue, evangelize, abrace a causa da sua igreja, se movimente. Por quê, pastor? Isso é ressurreição, só não se movimenta quem está morto. O seu Jesus está vivo, o Espírito é vivo, a palavra é viva. Fica em pé.